Então, a física quântica, Fernando, é a palavra quântica, né? É tudo que é relacionado ao mundo subatômico, né? Então existe o átomo, existe Tá o falando próton. difícil, Diego. Mundo subatômico. Vamos lá, vamos conceitualizar para nossa audiência. O que é o mundo subatômico aí? Não, o que aconteceu? O Demócritos é um filósofo grego. O que ele fez? Ele falou assim, rapaz, se eu pegar um pão e cortar ele até infinitamente, eu vou chegar numa partícula indivisível, que é o átomo. Então o átomo saiu lá da Grécia. Depois de 1800 anos depois, né, lá no século 17, surgiu John Dalton. O Dalton falou assim, não, o átomo ele é uma partícula indivisível, mas tem carga. É uma positiva, outra negativa. Aí foi a evolução do átomo ali, surgiu os laboratórios, né? E só para contextualizar essa questão do estudo do átomo, Fernando, imagine, os melhores laboratórios ali no século XVIII e XIX, os melhores laboratórios ficaram na Europa. Então os cientistas que descobriram o átomo ali, a estrutura atômica, esses cientistas eram o quê? Da elite. Por quê? Para você ter acesso às grandes universidades e aos laboratórios, você tinha que ser da elite. Né? Então, Tinha muito o clero também, né? Muito pesquisador, que era ligado à igreja né? Do clero, sim. Né? Então, aí o átomo, ele é um elemento importante na construção da nossa vida, né? Por exemplo, o Einstein, né? O Einstein é o pai da física quântica, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele descobriu a teoria Mas há controvérsias, né? Não, aí tem um pessoal aí que defende que ele não é, mas não traz os argumentos científicos, certo? Aí é um papo para outro podcast. Vamos simplificar a conversa, né? Mas o Einstein, ele sem querer, né, com a teoria da relatividade, ele trouxe o pensamento quântico, o Max Planck, o Heisenberg, esses cientistas aí, né? E aí a física quântica, Fernando, para resumir, para quem está nos ouvindo, é o seguinte: existe um mundo subatômico, um mundo de pequenas partículas que é composto pelos átomos. Por partículas menores que os átomos, certo? Que é os quarks, os quantos, né? Menor que o átomo? Menor que o átomo. Que acontece lá nesse mundo lá que reflete no mundo macro. Então existem interações que acontecem lá que refletem no mundo macroscópico que a gente está vivendo aqui, certo? Então, quando você domina essa tecnologia, você domina muitas coisas, né? Vou dar um exemplo aqui. O WhatsApp, as redes sociais. Vamos supor, eu mando uma mensagem aqui e uma pessoa lá no Japão recebe uma mensagem. Isso só foi possível através da física quântica. Então, aqueles que refutam a física quântica são os mais beneficiados pela tecnologia da física quântica. Mas isso aí é um papo para depois a gente está aprofundando. O Erivelto está falando, explicar aqui o experimento da dupla Fenda de Thomas Young. Então, o experimento da dupla Fenda, ele é o seguinte: você jogava uma luz numa chapa de aço, e a chapa de aço tinha duas fendas, que eram 2 buracos, né? E aí a luz passava pelos 2 buracos. Quando o cientista estava observando a luz, ela tinha um aspecto material. Quando ele deixava de observar, ela tinha um aspecto de onda, de ondulatória, não tinha matéria, certo? Então, mas era visível? Mesmo sem matéria? Era visível, mas sem matéria. Aí o que acontece? Então, o Thomas Young, com esse experimento, ele descobriu que a matéria, ele é matéria e onda ao mesmo tempo, certo? Então, com esse experimento, ele provou, por exemplo, essa mesa aqui, ela é física e ela é energia ondulatória ao mesmo tempo. E ele provou isso através do experimento da dupla Fenda, né, no caso. Papo cabeça aqui, né? Física quântica. Mas onde é que vem esse interesse, Diego? De estudar esses elementos de física quântica, de ciência? O que aconteceu? O Atlético Cerrado, ele me trouxe desafios gigantescos, Fernando. Eu era um jovem sonhador, queria crescer, o Atlético Cerrado chegar na Série A do brasileiro e tal. E aí eu estava estudando tudo. Estudei hinduísmo, budismo e caí na física quântica, certo? E o Erivelton, que está nos ouvindo aí, foi um grande entusiasta aí também, colaborador de material bibliográfico da física quântica. Então, eu tô aí nessa caminhada já há uns 15 anos com a física quântica. Pois é, até o Adriano aqui, ó,
Tá falando qual é a relação, Diego, da física quântica com religião? É polêmico isso aí, Diego? É polêmico. O que acontece? Quer comentar, Diego? Não, eu vou fazer um pequeno comentário pro nosso amigo Adriano Marinho. A religião, ela tem conexão com a física quântica, certo? E aí tem alguns autores aí, youtubers, né, que eles fizeram essa correlação e se tornaram famosos com isso, né? De qualquer forma, eu sou cristão, né? Eu acredito em Deus, não sou ateu, porque eu quero deixar claro isso, porque a gente dependendo do jeito que fala, as pessoas já... A gente tem muito contato com ciência, né? Com física quântica, essas coisas, aí o pessoal pensa, ele é ateu. Não, não sou ateu, sou cristão, fiz a catequese na Igreja Católica, fiz a crisma, o Colégio São Geraldo teve um embasamento muito católico, né? Cantava a música do Padre Zezinho. Cantava a música do Padre Zezinho, do Padre Marcelo Rossi também. Só que a física quântica, ela me trouxe um encantamento porque ela trouxe respostas também para o mundo espiritual. Então, que o espiritual também é energia. Então, como a física quântica fala de energia e o mundo espiritual é energia e o mundo material é energia, então houve esse casamento, vamos dizer assim. Falar em energia, outra coisa polêmica, Diego. Agora o pessoal pode achar que você está viajando na maionese, mas você acha que tem fundamento nas teorias dos multiversos, falando em física quântica? Sim. A teoria do multiverso tem tudo. Explica aí o que é a tudo teoria a ver com física quântica. do multiverso. Vou dar um exemplo. Vou dar o meu caso como exemplo, mas quem está assistindo também faça a correlação com sua vida, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu fui pro Fluminense lá quando eu tinha 17, 18 anos. Fazer o teste. Não passei. Então eu me tornei economista, né? Não virei jogador de futebol profissional, virei economista. Então, nessa dimensão... E o teu sonho era ser jogador. E o meu sonho era ser jogador. Então, nessa dimensão, eu sou economista, mas existe uma dimensão que eu virei jogador. Que tu seguiu o sonho. Que eu segui o sonho, e eu concretizei. Então, essa é a teoria do multiverso, né? Então, existem dimensões paralelas. E essa dimensão tá onde, Diego? Onde é que tá essa dimensão? Não, essa dimensão existe, mas até agora nós não temos tecnologia. Ninguém provou. Nós não temos tecnologia para acessá-la. Certo? Mas ela existe, certo? O experimento da dupla fenda provou que ela existe. E aquele lance do filme, como é que chama aquele filme lá que a gente já citou aqui algumas vezes? Interestelar. Sim. É real que lá? É real. Como eu disse, né? Ele trabalha com buraco negro, né? Com espaço-tempo. Mas, assim, como eu disse, a física quântica, Fernando, ele é um conhecimento bem recente, porque nós temos só 122 anos só de física quântica. E isso para a ciência é recente, né? Por exemplo, tem tecnologia de 500 anos. Então, a gente tem que trabalhar com isso aí. Quais autores aí você indica aí para as pessoas lerem e conhecerem mais sobre a física quântica aí? Eu gosto do Napoleon Hill, né? Eu gosto também do Joseph Murphy. Eu gosto do... deixa eu lembrar outro aqui. Do Earl Nightingale e um brasileiro que eu recomendo, porque esses são norte-americanos, né? Agora, um brasileiro é o Hélio Couto, né? Então, o Hélio Couto também fala de religião, né? Sim, o Hélio Couto é o brasileiro que... O que o Hélio Couto fez? Ele pegou todo o conhecimento da física quântica e trouxe para a língua portuguesa. Então, ele foi ali um... Como é que se diz a palavra? Um pioneiro, né? Ali no YouTube para trazer esse conhecimento mastigado para a gente.